Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou o José Alberto Catalão e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Tiago Pires Marques sobre a história da saúde mental e direitos humanos. Tiago Pires Marques é investigador principal do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Doutorado em História pelo Instituto Universitário Europeu, é atualmente leitor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Autor de diversas publicações nas áreas da História da Ciência e Tecnologia e da Filosofia, Ética e Religião, liderou projetos nos domínios da Antropologia da Saúde Mental e dos Estudos Sociais das Ciências, incluindo a análise da construção social da autoridade médica em Portugal. Foi ainda diretor da Revista Crítica de Ciências Sociais entre 2024 e 2025, sendo também fundador e coordenador do Made in Portugal, plataforma dedicada à divulgação de perspectivas críticas sobre saúde mental e práticas psiquiátricas. Muito bom dia, Tiago. Bom dia, José Alberto, muito obrigado pelo convite, pela iniciativa do Cham. É com grande gosto que aceito e que estou aqui então para partilhar um pouco das minhas reflexões sobre estes temas. Ora bem, seja bem-vindo então à Cham Talks, agradecemos muito a sua presença. Hoje falaremos sobre história da saúde mental e direitos humanos, um binómio que não tem sido, pelo menos até hoje, muito explorado e discutido no meio científico e muito menos entre leigos nestas matérias. Assim, proponho-lhe que façamos uma breve viagem introdutória a esta relação entre a saúde mental e os direitos humanos para percebermos bem o que ela implica e quais são os seus pressupostos. Desta forma, a saúde mental tende a ser vista atualmente como um direito fundamental, um direito humano, na verdade. O que começo por lhe perguntar é como é que nasceu esta relação entre a saúde mental e a dignidade humana, vendo ou observando a dignidade humana enquanto noção central para os direitos humanos. Bom, é uma questão que nos poderia levar muito longe no tempo também, para fazer uma genealogia desse tema, a relação entre sofrimento psíquico, loucura, dignidade. Teríamos de recuar pelo menos até ao século XVI, ao tempo da vida de São João de Deus, ou até mais longe. Mas eu queria então vir ao conceito propriamente de saúde mental, o conceito tal como nos é reconhecível hoje, um conceito que se popularizou, entrou na linguagem, enfim, na cultura, na linguagem cotidiana, quase, sobretudo nos últimos anos. Mas é preciso ter em conta que a noção de saúde mental é relativamente recente. Obviamente que há conceitos próximos que são mais têm uma história mais longa, o conceito de doença mental, de alienação, de loucura, tudo isso, mas o conceito de saúde de facto é relativamente recente. Ele desenvolve-se já no século XX, conhece um grande impulso no pós-Segunda Guerra Mundial, imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, e é aí que de facto encontramos uma ligação clara, explícita, entre uma noção de dignidade humana e a noção de saúde mental. Bom, isso é visível, por exemplo, no âmbito de organizações internacionais que surgem nesse rescaldo da guerra, no âmbito, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, uma outra rede científica que eu analisei, que é a Comissão Internacional para a Saúde Mental, que organiza uma série de congressos, e de facto é aí que se desenvolve uma visão da saúde mental que podemos reconhecer como, digamos assim, um parente da nossa noção contemporânea e que formula noções de ética de uma forma bastante diferente daquela que conhecemos hoje. Essa noção de saúde mental do pós-Segunda Guerra Mundial
surge com surge dentro de uma visão utópica, podemos dizer assim, porque ela vinha associada à ideia de construir sociedades saudáveis para evitar novas guerras, e portanto baseava-se na ideia de que, bom, personalidades saudáveis só podem prosperar em sociedades saudáveis, e aqui havia a ideia de uma organização da sociedade de acordo com princípios de justiça social, de liberdade, dignidade no trabalho, de igualdade, equilíbrio entre vida profissional e vida familiar, tudo isso. Portanto, há aqui uma noção de dignidade, que é uma noção política, ética, de organização social e que está muito ligada a este primeiro momento da saúde mental. Nesta altura, o conceito de saúde mental não tem uma relação assim explícita, pelo menos, com a noção de direitos humanos, tal como conhecemos, ou na modalidade que nos é conhecida hoje, não é? Ela só surge mais tarde, não é? Sim, ela surge mais tarde, e foi um processo lento que, aliás, ainda está em curso. O que acabou de dizer vai precisamente conduzir-nos à segunda questão que eu tinha para lhe fazer, aliás, que eu tenho para lhe fazer, que é porque é que os direitos humanos daqueles que vivem com diagnósticos psiquiátricos, não é? Constituíram, no fundo, a última fronteira nas lutas pelos direitos civis iniciadas, no fundo, no século XX. Estamos agora a falar do século XX. Sim. O Tiago aludiu efetivamente ao facto de esta relação, digamos assim, entre saúde mental e direitos humanos, não sob o ponto de vista formal, mas sob o ponto de vista informal, ser muito mais antiga, não é? Do que no século XX, mas formalmente é só realmente no século XX que ela surge. Então, porque é que, de facto, os direitos humanos daqueles que vivem com diagnósticos psiquiátricos só constituíram a última fronteira nas lutas pelos direitos civis iniciadas no século XX? A noção, portanto, de dignidade das pessoas com doença mental, com diagnósticos psiquiátricos, vai fazer o seu caminho, eu diria, em primeiro lugar, e até de alguma forma, isto pode parecer paradoxal, tendo em conta a história das instituições psiquiátricas, mas em primeiro lugar na própria profissão psiquiátrica, no meio psiquiátrico e das profissões da saúde mental que surge a ideia de que as instituições psiquiátricas são instituições, pelo menos aquelas clássicas do século XX, não é? As instituições totais, não é? Que aniquilavam de facto o indivíduo que lá entrava. Bom, instituições largamente opressivas, disciplinares, atentatórias da dignidade, reduzindo a pessoa muitas vezes a um estado praticamente animalesco. E há um movimento de contestação da lógica dessas instituições que nasce das profissões médicas e de cuidado. Por exemplo, a antipsiquiatria portanto, da Grã-Bretanha, em alguma medida dos Estados Unidos, e a psiquiatria democrática, que são movimentos de reforma, de crítica profunda à lógica asilar, nascem com a crítica de alguns psiquiatras relativamente às suas próprias disciplinas e às instituições. Uma das figuras mais importantes nesse processo, importante também para Portugal, foi Franco Basaglia, um dos pais da chamada psiquiatria democrática, que defendeu a abolição das instituições psiquiátricas, o cuidado das pessoas na comunidade, em liberdade. Bom, isto é isto, digamos assim, é uma frente dessa linha de desenvolvimento da noção
de direitos humanos a partir de uma reflexão sobre a dignidade das pessoas com doença mental. Portanto, uma contestação a partir de dentro. Nas profissões jurídicas, naqueles que se interessam pelos direitos, e aqui já entra a noção de direitos humanos, um, há também desenvolvimentos importantes ao longo dos anos 70, 80, 90, no sentido de alargar, portanto, a noção de direitos humanos às pessoas sob tutela psiquiátrica. Por exemplo, em Portugal, a primeira lei de saúde mental do período democrático nasce de uma preocupação de regulamentar os internamentos compulsivos, era assim que se chamava. Uhum. Aliás, internamentos compulsivos, exatamente, que eram exercidos sobre pessoas declaradas como tendo anomalia psíquica grave, era o conceito que se usava à época, ou os inimputáveis, e era na prática uma intervenção que levava à privação praticamente completa dos direitos a essas pessoas a quem era aplicada essa medida. E, portanto, a Lei de Saúde Mental de 98 vem regulamentar, pretende regulamentar os internamentos compulsivos, as medidas aplicáveis aos inimputáveis, etc. Bom, simultaneamente, na medicina em geral, surge também a preocupação em garantir a dignidade, e é assim que, que o conceito é articulado, portanto, nesta forma explícita, a dignidade da pessoa, no âmbito das intervenções biomédicas. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde da Europa, portanto, no seu alcance regional europeu, toma em 2005 uma medida importante ao declarar, ao apelar, digamos assim, ao encerramento dos hospitais psiquiátricos. O Conselho da Europa também, um pouco antes, na Convenção de Oviedo, colocava a dignidade no centro das intervenções biomédicas. O Livro Verde da Comissão Europeia, lançando também as bases daquilo que hoje se chama as intervenções baseadas nos direitos humanos. Bom, isto de alguma forma culmina num documento muito importante que é a base do sistema que temos, do sistema, pelo menos, do sistema de princípios que temos hoje, que é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um documento fundamental. O documento foi concluído, aprovado pelas Nações Unidas em 2006 e começou a ser ratificado pelos Estados, por alguns Estados, não todos ainda, a partir de 2008. Eu creio que em Portugal ele está em vigor desde 2008 ou 2009. E é de alguma forma o documento que enquadra no plano da ética e dos princípios jurídicos a questão dos direitos humanos das pessoas sob tutela psiquiátrica, digamos assim. Este documento traz inovações muito importantes e representa mesmo uma mudança de paradigma relativamente àquilo que existia antes. Por exemplo, traz a noção de capacidade para o centro, para o centro do sistema. O que é que isto quer dizer? Quando antes se pensava que um diagnóstico de doença mental significava perda imediata do reconhecimento da autonomia da pessoa a quem era diagnosticada a doença e, consequentemente, a perda de direitos, hoje um diagnóstico de doença mental não implica essa perda de autonomia. Ela aciona ou deve acionar um outro tipo de mecanismos, que é o do apoio ao exercício da capacidade para
ser autónomo para Portanto, há toda decidir. uma mudança de paradigma, no fundo. No fundo é isso. Exatamente, há uma mudança de paradigma. Portanto, e essa mudança pode ser sintetizada da seguinte forma: enquanto que no paradigma anterior, um diagnóstico suspendia, digamos assim, a personalidade jurídica da pessoa, privando-a dos direitos essenciais, portanto, acionando todo um mecanismo de tutela, não é? Tutela exercida pelos médicos, pelas autoridades do Poder Judicial, pela família, tudo isso. Portanto, hoje não. Hoje, um diagnóstico, em princípio, depois na prática nem sempre é assim, deve acionar um processo de apoio à autonomia e de apoio às capacidades das pessoas. Portanto, é Portanto, hoje um. o diagnóstico já não é Sim. uma condenação, não é? Já não é uma condenação. Não é uma condenação, não deve ser uma condenação. Depois, na prática, vemos que muitas vezes continua a Claro, ser. A claro, claro. prática não corresponde a este sistema de princípios e de Temos leis. sempre que ter em conta a diferença entre o ideal e o que acontece. Exatamente, O que acontece. exatamente, exatamente. Sabemos que as instituições não estão a seguir esta Estas ética, diretrizes, não, não é? estas, Exatamente. exatamente, exatamente. Sabemos que não. E não, Bom, mas sim. na verdade, em Portugal estamos à hora de outros países ou ainda precisamos de trabalhar bastante? Já vimos que, enfim, ainda é necessário trabalhar bastante, enfim, para reforçar as diretrizes e as normas que devem hoje pautar, não é, esta relação entre a saúde mental e direitos humanos, mas como é que em Portugal vivemos esta realidade hoje, na verdade? José Alberto, é curioso, em Portugal ahm, temos várias lógicas no terreno, digamos assim. Há assim um palimpsesto de realidades que resultam da história, não é? Da história do sistema psiquiátrico, depois de saúde mental, e da própria inércia das instituições, a par destes avanços legislativos. Ou seja, por um lado temos aspectos que nos colocam na vanguarda, ou pelo menos na linha da frente, nos avanços em termos de direitos humanos na saúde mental. Por exemplo, o enquadramento do nosso sistema por essa Convenção das Nações Unidas sobre os direitos para a pessoa com deficiência, a nova Lei de Bases de Saúde Mental de 2023 pretende precisamente concretizar em Portugal os princípios dessa convenção. Claro que é Um, sempre importante termos em conta o enquadramento legislativo, não é? Isso é fundamental também, não é? Sim, e portanto, e a legislação tem sempre tem sempre efeito, mesmo que os princípios não sejam sempre levados à prática, ela vai tendo efeito. Simplesmente as instituições nasceram dentro de lógicas asilares, as lógicas psiquiátricas. O Estado português é um Estado com poucos recursos, há pouca infraestrutura, poucas estruturas de apoio às pessoas, sobretudo depois dos internamentos psiquiátricos. Portanto, as pessoas são, por exemplo, têm uma crise, são internadas hoje em dia num hospital geral, bom, saem do internamento e há depois um vazio, confrontam-se com um vazio de estruturas de apoio e de cuidado, que muitas vezes é compensado apenas pela família, que se torna na única estrutura de apoio, na prática, um, e que também tem poucos meios, tem pouco tempo, que vive sob pressão, e, portanto, os meios de cuidado e disponíveis para levar à prática estes princípios, estes ideais, são de facto muito, muito escassos.
Por outro lado, a própria lei, para que existisse, resultou de uma série de compromissos, por exemplo, entre eh, o, o Poder Judicial, ou os representantes das lógicas mais garantísticas do Poder Judicial, e o poder médico ou psiquiátrico. Portanto, há uma série de concessões que a lei que nos enquadra hoje, esta lei de 2023, faz à tutela médica, digamos assim, que até em certos casos são um recuo. Por exemplo, voltou a aparecer na letra da lei a noção de doença mental, que é um conceito contestado. Nós não sabemos bem o que é que isso quer dizer, nem os psiquiatras, por muito que eles falem em doença mental, não se sabe exatamente o que é doença mental, nem se esse conceito é válido. As próprias classificações internacionais no campo da psiquiatria abandonaram há muito a noção de doença mental, hoje tende a falar-se em perturbação ou desordem ou transtorno e não em doença mental. Portanto, isto remete-nos para um paradigma biológico, clínico, que há muito tempo que é contestado no meio da saúde mental e da psiquiatria. Portanto, voltamos aí. Por outro lado, há um reconhecimento de um poder médico praticamente absoluto em algumas áreas. Por exemplo, certas formas de tratamento coercivo, que hoje se diz involuntário, tratamento involuntário, não carecem de qualquer aval do Poder Judiciário. Por exemplo, os eletrochoques, as formas de contenção física ou química, ou o isolamento das pessoas em Isso celas faz-me lembrar as obras Sim, do Michel Foucault, não é? A história da loucura, etc. Ele fala muito sim. sobre tudo isso, não é? Sim, exatamente, esses dispositivos continuam bem presentes, apesar destas leis todas e destas voltas e reviravoltas. Na prática, eh, estas, estas formas de lidar ehm, com aquilo que se percepciona como a desordem resultante do sofrimento psíquico continuam lá, não é? Portanto, ainda há muito trabalho pela frente, não é verdade? Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. E, na verdade, e a nossa conversa também nos conduz, até esta conclusão, o sofrimento psíquico é associado muitas vezes a atitudes socialmente inadequadas e, obviamente, que convencionalmente assim tem sido. Em que medida é que esta perspectiva se está a alterar hoje nas sociedades ocidentais? Já vimos que há muito trabalho pela frente ainda, mas o estigma permanece, certo? O estigma permanece. Porquê? Porque nós, culturalmente, historicamente, fomos formados a pensar que a doença mental, que descende, digamos assim, no plano das nossas representações da ideia de loucura, significa uma abolição, uma interrupção naquilo que nos define como seres humanos, que é a capacidade de agência, de autonomia, de racionalidade. Portanto, a doença mental é isso, é a ideia de que não somos, não somos seres humanos como os outros, não somos seres racionais, a nossa palavra não vale a mesma coisa, não vale o mesmo, e que, portanto, para quem é doente mental, entre aspas, não há outra solução senão entrar num regime de tutela. A pessoa perde a sua subjetividade, digamos assim, o reconhecimento da sua subjetividade e do seu estatuto de pessoa, digamos assim, de pessoa autónoma, racional,
Ahm, Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que falar de uma pessoa com doença mental, não, uma pessoa doente mental, obviamente não é o mesmo que falar de uma pessoa diabética, não é? Ambas são, enfim, em termos de organização dos saberes e das práticas, parte da medicina, mas a perturbação, o sofrimento psíquico, a doença mental têm a ver com a subjetividade, não é? O doente mental é aquele que é atingido na sua subjetividade, não é? Uma pessoa com diabetes não é atingida na sua subjetividade, tal como não é uma pessoa com outro tipo de doença. Uh, uma pessoa com doença mental é uma pessoa que é um sujeito deficitário, digamos assim. Não é bem um sujeito, não é? É essa, digamos, a origem profunda do estigma associado à noção de doença mental. Pois há outras dimensões, há a ideia do perigo, não é? Que é, enfim, é um lugar comum, é um estereótipo que se sabe ser falso, na maior parte dos casos. As pessoas, mesmo com doença mental grave diagnosticada, não são perigo para a sociedade, elas são. Normalmente a relação é inversa, elas são mais vítimas da sociedade do que o contrário. São pessoas mais vulneráveis, são pessoas que não se sabem defender tão bem quanto as outras. Os casos em que as pessoas são realmente ameaçadoras existem, isso existe também, mas são muito menos frequentes do que aquilo que se pensa. Bom, mas essa ideia de que as pessoas vivendo com diagnósticos por exemplo, de esquizofrenia, coisas assim, são perigosas para a sociedade, é uma ideia persistente que se mantém. Não há, por exemplo, nenhuma crítica em relação ao uso de termos como esquizofrénico ou bipolar para falar de coisas que não gostamos, de coisas negativas, não é? Claro. Pode-se dizer, bom, isto é eh, é uma instituição esquizofrénica ehm, é Há usual, também não uma é? grande falta de empatia. A empatia é fundamental aqui nesta. Sim, 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 sim. Não há de facto empatia, porque a pessoa com doença mental é vista como um outro, é sentida como um outro, não é? Quase como um outro absoluto, uma fonte de perigo, tudo isso. Portanto, há aqui um trabalho cultural que não foi feito, um trabalho institucional de formação dos próprios profissionais. hum, Comungam destas representações, são eles próprios veículos de estigma. Eu, quando entrevistei muitos profissionais, psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, etc. Bom, esta linguagem do perigo, da ameaça, da redução da humanidade da pessoa diagnosticada, etc., permanece. Ainda está muito enraizada, não é? Ainda Está, está muito está enraizada. muitíssimo enraizada. Por outro lado, o modo como a sociedade responde através das profissões da saúde mental, nomeadamente médicas, ao sofrimento psíquico, ela própria é muito estigmatizante, porque é uma resposta clínica que se baseia no diagnóstico. Portanto, o diagnóstico é uma marca, é um carimbo que se coloca sobre uma pessoa, e a resposta que se dá tende a ser, sobretudo, farmacológica. Portanto, para uma situação de sofrimento psíquico ou psíquico-social, que tem normalmente várias dimensões, a dimensão psíquica, a dimensão social, a resposta é uma resposta muito unidimensional,
que privilegia muito o biológico, portanto, agir sobre ehm, enfim, os circuitos neuronais através da medicação, os antidepressivos sobre o sistema ehm, de transmissores neuronais, os antipsicóticos reduzindo a agressividade e a impulsividade, e por aí fora. Portanto, esta medicalização do sofrimento psicossocial, que é multicamadas, digamos assim, ehm, reduz a pessoa a uma entidade, enfim, biológica, um cérebro doente, digamos assim. A pessoa é vista como um cérebro doente. Na prática, é isso que acontece. E isso é, obviamente, muito estigmatizante e Claro. muito redutor da própria, do ser social da pessoa, não é? Claro. E é curioso porque nós, enfim, temos estado aqui a falar, mais da nossa realidade ao Ocidente, não é? Ocidental e ao Oriente. Como é que se lida com estas problemáticas? Como é que se tem lidado? Eh, Orienta há histórias muito diversas, não é? As tradições religiosas e espirituais aqui têm um impacto grande. Nós sabemos que, por exemplo, o budismo hum, gerou formas culturais de compreender o sofrimento psíquico relativamente diversas das nossas, que têm uma base mais judaico-cristã. Hum, o que se vê hoje, por exemplo, em sociedades como a japonesa, mesmo a indiana ou a chinesa, não é? Em que essas tradições, até não há muito tempo atrás, tinham um impacto na forma como se tratava, as questões de saúde mental. Bom, verifica-se que há um impacto grande dos processos de globalização da psiquiatria ocidental. Portanto, estas categorias, diagnósticos, estas formas de abordar o sofrimento através da medicação, elas estão de facto Universalizaram-se, não é? estão Universalizaram. a globalizar-se, exatamente. Portanto, assiste-se a uma grande homogeneização das respostas. Portanto, hoje as diferenças entre Ocidente-Oriente tendem a esbater-se. Eu faria, José Alberto, talvez aqui um contraste maior entre aquilo que se verifica nas sociedades do norte global, digamos assim, portanto, aquelas que são marcadas pelos paradigmas da Euroamérica, portanto, do eixo Europa-América do Norte, onde Hum. incluo estas sociedades orientais, o Japão, a Índia, etc., em alguns aspectos, obviamente não em todos, e o sul global, digamos assim, onde de facto persistem, em alguns casos, formas de lidar com o sofrimento psíquico bastante distintas destas formas E presumo biomédicas. arcaicas. E presumo bastante arcaicas também, Eu não é? eu não diria arcaicas, porque isso remete-nos para uma visão, uma visão um pouco simplista do progresso, da cultura, em que se passa do arcaico para o moderno, para o. Ahm, Enfim, eu não partilho de facto dessa visão. Acho que há várias linhas de transformação legítimas e há sempre uma complexidade nestas coisas. Não existem vias eh, únicas e uniformes, não é? O tradicional, o arcaico, tende a misturar-se com aquilo que nós atribuímos à modernidade e, portanto, essa distinção assim rígida entre o arcaico e o É moderno. moderno eu não a partilho muito, mas o que eu queria dizer era que há sociedades onde há noções de bem-estar, de bem-estar
da pessoa que não as reduz à individualidade, por um lado, e muito menos a uma individualidade biologizada, digamos assim. Por exemplo, sociedades dos povos nativos ou indígenas da América do Sul têm várias delas uma noção de bem viver, a partir da qual encaram as emoções mais negativas, o sofrimento psíquico, etc., e que são visões muito mais holísticas, que dizem respeito ao equilíbrio dessas sociedades, portanto, os indivíduos, o bem-estar ou o mal-estar dos indivíduos reflete o equilíbrio das sociedades onde eles se inserem, e esse equilíbrio envolve também a relação com o meio, com a natureza, esta distinção entre natureza e o humano não existe também, portanto, há uma visão de facto holística de equilíbrios, de disrupção desses equilíbrios, e, portanto, o sofrimento psíquico em muitas destas sociedades e com conceitos diferentes e variáveis também entre si, não é tudo a mesma coisa, obviamente, reflete uma visão que me parece muito mais interessante de que o indivíduo existe na relação com os outros, na relação com a natureza, com os rios, com a floresta, Muito diferente, não é? com Da os que ancestrais, com as entidades religiosas, exatamente, e portanto não é o sofrimento psíquico não é uma questão do indivíduo, portanto não existe não é posta da esta mesma maneira, não é posta da mesma maneira. não, e portanto eu acho que nesse campo, pelo menos, há visões que dão conta de uma complexidade que se perdeu no norte global. Essa complexidade envolve o facto das pessoas não serem ilhas, não é? Nós vivemos em relação com os outros, em relação com o nosso meio, com o nosso ambiente, com o ambiente, seja ele o ambiente construído, seja o ambiente mais daquilo que nós chamamos a natureza, tudo isso, e portanto há uma abordagem multidimensional do sofrimento psíquico que essas sociedades do sul global ainda transportam, em muitos casos, e que eu acho que se perdeu nas nossas, não é? Apesar de todos estes avanços no campo da formulação dos direitos, tudo isso, mas na prática temos um olhar muito individualista para algo que não pode ser analisado estritamente no nível do indivíduo, não é? Certo, certo. E por fim, de algum modo, para encerrarmos esta conversa então sobre saúde mental e direitos humanos, sabemos que o Tiago foi o investigador responsável, ou seja, quem coordenou o projeto, não é? PsyGlocal, que terminou o ano passado, em Uhum. 2025, uma iniciativa científica cuja grande hipótese de trabalho era a de que as linguagens biomédicas e psicológicas sobre sofrimento psíquico têm refletido o impacto de agências internacionais e de redes científicas, como aliás o Tiago aludiu várias vezes nesta conversa, com propostas nos campos da ciência, da ética e dos direitos humanos nos tratamentos psiquiátricos. Quais foram então os resultados mais significativos do projeto? Bom, por um lado, essa hipótese foi, foi confirmada. De facto, aquilo que nos é apresentado como evidência científica, como ciências exatas, ciências médicas baseadas em evidência sólida e, portanto, isentas de vieses culturais, de estereótipos, de valores. Bom, isso não é verdade. Sabemos que a ciência, a evidência, a produção de evidência
se liga de facto a noções éticas, a quadros de valores, e que, portanto, elas são tudo menos neutras, não é? Portanto, isso permite-nos ganhar um recuo crítico relativamente àquilo que hoje nos é apresentado como evidência científica pura, no campo das neurociências, por exemplo, no campo dos ensaios clínicos com medicação, tudo isso, e portanto, de facto, construímos aqui um referencial histórico interessante, a partir do qual é possível formular uma visão crítica sobre estes problemas que me parecem muito mais complexos do que alguma psiquiatria, alguma psicologia também nos quer fazer crer. Permitem-nos formular uma visão de Sim. futuro, também uma visão de futuro. Permite-nos formular uma visão, sim, ou pelo menos propor uma visão, que é o da complexificação dos nossos saberes, dos nossos quadros epistémicos sobre o sofrimento psíquico, por exemplo. Um, Permite-nos valorizar outros discursos, outras vozes atuantes no campo da saúde mental e que hoje me parecem muito importantes, que são as vozes daqueles que têm experiência de sofrimento psíquico e de contacto com a psiquiatria, e, portanto, têm aquilo que nós chamamos um conhecimento baseado na experiência, que é um conhecimento que não é científico, mas é um conhecimento que não deixa de ser válido, pelo contrário, é um conhecimento válido e que nós temos que ter em conta. Um, por outro lado, temos de ter em conta precisamente para formular respostas mais satisfatórias, não é? Para as pessoas que estão no centro dos sistemas de cuidado no âmbito da saúde mental e em geral, não é? Hoje sabemos que os problemas de saúde mental se estendem a camadas vastas da população, a questão da saúde mental dos mais jovens, por exemplo, é um tema que tem sido muito falado, e ainda bem que tem sido falado, e portanto nós temos também mais argumentos e um quadro de referências histórico mais forte para entrar nesse campo. Mas resumindo, talvez, assim, os vários resultados a uma ideia central, eu diria que aquilo para que o projeto nos aponta é de facto para a ideia de que temos de voltar a integrar o social, uma ideia de multidimensionalidade na produção do sofrimento das pessoas, um, e de que as respostas sociais devem basear-se na ideia de uma responsabilidade coletiva por aquilo que aparentemente é individual. Um, por exemplo, houve uma iniciativa no âmbito do psicolocal que era de fazer ações de sensibilização de saúde mental junto dos mais jovens, a que nós demos o título de Sofrimentos Individuais, Responsabilidades Coletivas. E a nossa ação começava exatamente por desconstruir esta ideia de que o sofrimento, que de facto é uma experiência individual, tem uma gênese puramente individual da história do indivíduo. Não, não é. Sabemos que ele é contextual, tem a ver com as condições múltiplas em que as pessoas vivem, a transformação dessas condições, as crises económicas, financeiras, a precariedade, tudo isso é construtor de sofrimento e de perturbação mental.
Consequentemente, a responsabilidade na resposta, portanto, a responsabilidade do cuidado deve ser também uma responsabilidade social, coletiva, e Todos portanto temos não uma pode. palavra a dizer e Sim, todos temos um sim, papel a desempenhar na promoção então desta relação entre a saúde mental e os direitos humanos. exatamente, exatamente. Agora, o projeto depois aponta uma série de linhas, ou sugere, propõe linhas que vão no sentido de transformar as práticas também, as práticas de cuidado, e elas passam por formar os profissionais de forma diferente, de trazer para o campo da saúde mental as humanidades. Houve em tempos uma área que me parecia muito interessante, as humanidades médicas, não é? Que hoje está muito limitada, muito reduzida. Bom, eu creio que não se trata exatamente de voltar ao que era, mas trata-se eh, de dizer à sociedade que as ciências sociais e as humanidades em geral têm muito a dizer sobre estas questões que à primeira vista são questões técnicas e médicas Não e da são as ciências psicologia. exatas, de maneira nenhuma. Não são, não são. Estas são questões de valores, são questões culturais, de organização política, de organização social, e as humanidades e as ciências sociais têm muito a dizer sobre estas questões. E, aliás, em outros momentos da história, por exemplo, no tal momento mais utópico da saúde mental, a seguir à Segunda Guerra Mundial, havia precisamente essa noção, não é? De que uh, a saúde mental deveria ser, esta era a palavra utilizada na época, uma multidisciplina, não era uma disciplina. Os psiquiatras e os psicólogos não estavam no centro desse campo, eles estavam na periferia. Havia uma multidisciplina que até deveria ser um, conduzida, ou pelo menos moldada em boa parte pelas questões trazidas pela antropologia, pela sociologia, pela história, etc. Porque eram questões relacionadas com a organização social, com os valores, com a cultura, tudo isso. E dentro desta multidisciplina existiam então profissões especializadas, as várias especialidades médicas, da psicologia, psicanálise, tudo isso, que tinham o seu campo de atuação legítimo, próprio, mas que não dominavam de facto o campo. Portanto, o projeto aponta para hum, a abertura do campo da saúde mental, de facto, é estas lógicas, não é, que olham para a questão do sofrimento psíquico com uma lente muito mais ampla, que dão importância à profundidade histórica, à transformação dos nossos conceitos, um, e basicamente é isso, não é? Isto tem depois consequências, não só epistemológicas, digamos assim, nosso modo de construir conhecimento sobre estes problemas, mas políticas, legislativas, práticas, tudo isso. E cabe-nos a nós, no nosso dia a dia, então, contribuir para a promoção desta relação entre saúde mental e direitos humanos. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, José Alberto, pela oportunidade. Obrigado também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Tiago Pires Marques, investigador principal do CHAM Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Em breve regressaremos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.